Natural do ser humano. Todas as pessoas podem sentir ciúme em algum momento da vida. Mas o que fazer quando esse sentimento ele sai do controle e começa a trazer sofrimento para quem sente e para quem é alvo dele? Então, para a gente falar um pouquinho sobre este assunto, a gente conversa agora com a Priscila Talevi, que é psicóloga de comportamento e fala deste assunto aí que divide opiniões, né? Ciúmes é zelo? Ciúmes é insegurança? É falta de confiança? Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada mais uma vez, bom dia, né? É um prazer estar sempre contribuindo com os temas que vocês trazem aqui. Na sua opinião, poderíamos caracterizar os ciúmes como que tipo de sentimento? Então, você falou assim, é um sentimento natural do ser humano, né? É um sentimento natural do ser humano porque ele tem um reforço cultural muito grande, né? Nós aprendemos, olha, você tem que cuidar do que é seu, você tem que zelar do que é seu. E quando nós começamos a desenvolver esses comportamentos de maneira reforçada, né? O zelar ou cuidar, eles acabam sendo transformados em formas de controle, comportamentos de controle, né? Mas o ciúme, ele é um sentimento e ele gera comportamentos, né? E aí a gente começa a entender onde que isso está sendo maléfico para o indivíduo na relação. Manifestar ou não, se eu estou com ciúmes? Manifestar é importante, né? Você está com um sentimento privado, você está se comportando de maneira interna. Quando você fica para si, você pode entender que está assumindo o controle disso, mas você também pode estar generalizando isso, né? Então, no momento, ele começa a intensificar. Quando eu compartilho, eu vou mais pautado. O que está contribuindo para o ciúme naquela relação? Ou para, né, determinados objetos, enfim. O ciúmes, ele tem uma característica principal na sua manifestação? A característica principal do ciúme é o medo de perder, né? Então, a pessoa, ela começa... quando a gente fala do medo de perder, não só perder algo ou a pessoa, mas ela também perde uma função que exigiu dela uma certa energia para desenvolver. Então, é como se ela fica ali investindo naquele comportamento de zelar e cuidar, ela se sente tão boa naquilo que perder, né, não é só perder o outro, é perder uma função que eu também executo de maneira excelente, digamos assim. Existem pessoas que têm ciúmes de objetos, de pessoas, de relacionamentos, de amigos, de animais. São diferentes formas de ciúmes ou a motivação é a mesma? Então, quando a gente pensa nesse medo de perder, o estímulo acaba sendo o mesmo, né? Só que elas são diferentes dependendo do valor que aquilo tem para a pessoa, o quanto aquilo é reforçador para ela, né? Então, quando a gente fala assim, o ciúme que ela tem de um objeto é o mesmo que ela tem de uma pessoa amada, depende do quanto que aquilo está sendo reforçador para ela, ou seja, qual é o valor que eu tenho para aquele objeto e qual é o valor que eu tenho para a pessoa. Mas quando a gente pensa de maneira geral, no medo de perder, sim, eles são parecidos. E quando o ciúme passa dos limites? Eu falo assim, quando a gente deixa de viver a vida, né? E aí nós vamos considerar as duas pessoas na relação. Tanto aquele que é o ciumento como o parceiro. Então, o ciumento, ele deixa de viver a vida e investir nos seus próprios projetos de vida quando ele começa a viver a vida do outro. Chega um momento que ele se perde, que ele não sabe nem o que ele gosta mais. Porque ele está gostando mais lá do universo que é do outro. Em contrapartida, o parceiro também, para ele, aquele ciúme tem uma função. Porque através do ciúme que o desencadeado lá na relação, ele se sente valorizado, ele se sente importante. Então, ele também começa a ter ganhos nisso. E ele também vai deixando de viver a própria vida, porque ele necessita tanto, né, desse retorno do outro, de mostrar o quanto ele é bom, que ele também vai se distanciando de coisas que são importantes para ele. Então, a gente achar bonitinho o ciúme do outro pode não ser tão saudável. Não ser tão saudável. Na análise do comportamento, a gente entende que o ciúme é desnecessário. Por quê? Porque é isso, né? Os indivíduos investindo nos seus projetos de vida e ao mesmo tempo em que eles vão tendo o que a gente chama de reforço natural, que seria a própria aprovação. Ou seja, eu não dependo da sua aprovação, mas eu estou me sentindo bem com aquilo que eu estou desenvolvendo. E o outro, quando vem, acaba vindo só para somar, né? Mas os meus projetos eu vou dando continuidade. É possível controlar o ciúme exagerado? Tem algum tipo de tratamento, algum tipo de terapia para isso? Sim, tem sim. E no tratamento que a gente fala, na terapia, é justamente isso. É contribuir para a pessoa desenvolver habilidades sociais, tanto para, por exemplo, o ciumento
entrar em contato com outras fontes de prazer, porque é isso, né? Ele acaba entendendo que só é interessante para ele quando ele desenvolve coisas que a pessoa esteja perto, né? O que objeto. A gente fala de ciúme não só pensando nas relações amorosas, mas, por exemplo, com filho, com mãe. Então, ele também começa, a gente contribui para esse treino, né? De desenvolvimento de habilidades sociais, para ele buscar novos reforçadores, novas fontes de prazer. E para outra pessoa também, que é o parceiro lá do ciumento, também é a mesma coisa, para ele entender que ele pode desenvolver habilidades sociais e ampliar o repertório comportamental dele para apresentar outros comportamentos que tenham a atenção do outro, ou seja, que ele pode ser admirado desenvolvendo outros comportamentos, que não é aquele de ficar instigando o ciúme do outro, porque daí, né, você está inflando o meu ego, eu estou me sentindo super valorizado nessa relação. Um ciumento pode deixar de ser ciumento ou ele simplesmente aprende a controlar esse sentimento? Não, ele pode deixar de ser ciumento, né? Se a gente avalia o ciúme como uma maneira de se comportar internamente, né, um sentimento, mas que também expressa um comportamento, ele pode sim mudar esse comportamento dele, né? Aprender, buscar outras fontes reforçadoras lá de prazer e desenvolver novos repertórios. A gente teve muitas manifestações aí manifestações no nosso WhatsApp de ciumentos, né? Inclusive tem uma pergunta na tela. Não perca o programa, tá show. Quero saber se o ciúme obsessivo pode acarretar doenças psicológicas. É de Carlos de Candeias de Jamari. Sim, pode sim. Por quê? Ele pode desenvolver alguns transtornos, né? Transtornos compulsivos, porque aquilo, como eu estou presa a uma única fonte de prazer, então eu vou investir naquilo e eu acabo me desenvolvendo condutas compulsivas. Também os transtornos de ansiedade e também de depressão, porque se eu entendo que a minha única fonte de interesse é aquilo, né? É o outro, é aquele determinado objeto ou determinada relação, quando eu me distancio disso, eu vou entendendo que nada mais faz sentido e eu vou perdendo o interesse daquilo que eu entendi que antes era interessante. E aí eu vou vivendo um momento lá de declínio, né, nas minhas emoções, vou entrando em contato mais com a tristeza, e isso pode ser prolongado até o momento que a gente contribui para que a pessoa entre em contato com novos reforçadores. Agora eu fico um pouquinho curiosa, como é que funcionam as terapias, como é que funciona o acompanhamento psicológico para tratar um caso como esse, por exemplo? Então, envolve muito a questão de que valores, né? O que a pessoa traz lá do seu convívio social, do seu convívio cultural que foi reforçado. Porque, como eu disse, o ciúme, ele tem um valor social. A gente aprende nas relações que ter ciúmes é bonitinho e tendo ciúme, a gente até se distancia daquela sensação de indiferença. E na terapia, nós vamos entendendo o quanto isso foi reforçado na relação das pessoas. Envolve a questão de autoestima também, mas a autoestima, gostaria de falar aqui, que não está relacionada ao fato de, tô linda, maravilhosa, né? Muito pelo contrário, é o fato de essa questão de você desenvolver novas habilidades, né? Entrar em contato com outras situações e você começa a se sentir mais orgulhosa de si. Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer tal coisa que até então eu, né, reprovava na minha vida. Então, a autoestima está muito mais associado a esses novos comportamentos, né, o repertório que eu posso ampliar, do que esses fatores. Então, são coisas que a gente acaba investigando ali no contato terapêutico com os nossos clientes ou com os nossos pacientes. Muito legal, é um assunto bem interessante, né? Inclusive, vamos reforçar aí o contato da Priscila para você que gostou, para você que quiser conhecer o trabalho dela, é o 993391818, 993391818. Obrigada, viu? Muito obrigada. Gostaria de falar rapidinho, agora nós estamos com o Instituto Conhecer, né, de Psicologia Comportamental, e nós também estamos oferecendo um projeto social. Nesse projeto social, nós desenvolvemos ciclos de palestras, né? Quem participa desse projeto? Empresas, né? Órgãos públicos, instituições, escolas. Formando a parceria com o Instituto, a gente pode estar desenvolvendo esse trabalho não só com a instituição, mas também com as pessoas que fazem parte. Muito legal. Obrigada mais uma vez. Imagina. Muito obrigada a vocês. Até a próxima. Viram só os ciumentinhos de plantão que mandaram mensagem pra gente no nosso WhatsApp? Dá pra melhorar isso, né? Dá pra você aprender a lidar com esse tipo de sentimento. Terapias realmente fazem toda uma diferença na vida do indivíduo. WhatsApp na tela,